No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu peguei hoje uma operação de 550 pontos no índice e vou mostrar toda a leitura para vocês, do passo a passo de como que eu entrei, o porquê e por que eu saí também. Mas antes disso eu vou deixar dois recados. O primeiro é para você se inscrever no canal, dar essa força para a gente voltar com os vídeos diários aqui. E o segundo é para você clicar no link, no primeiro link na descrição. É um grupo gratuito onde você pode entrar, compartilhar suas ideias, receber as análises de forma gratuita. E também você ter contato com outras pessoas que estão na mesma batalha que você, né? Na mesma batalha que nós dentro do mercado financeiro para manter a nossa consistência aí no mercado. Então, o primeiro link aqui na descrição. E vamos falar um pouquinho sobre a operação. Primeiro ponto, galera, falando sobre a questão da visão para o dia. Minha visão já começou sendo uma visão para baixo mesmo, e a primeira barra do dia já mostrou isso para a gente. VIX já estava lá em cima, e para quem não sabe o que é o VIX, é o índice de medo, ele gera volatilidade para a gente. Então quando o VIX sobe, está dizendo que a gente está tendo medo, e aí a gente tem uma diminuição de renda variável, aumento de ativos de proteção. Então acaba que a gente teve ali a primeira precificação do dia. Não peguei essa primeira movimentação, não é todos os dias que eu acabo fazendo operações em abertura, não é minha especialidade, não é meu ponto forte, mas alguns dias a gente faz dentro da sala educacional. E até um aviso para você, se você quiser participar da sala educacional, o segundo link na descrição você fala diretamente comigo para você entrar dentro da sala educacional para participar com a gente. Mas voltando aqui ao assunto, tínhamos ali contexto de commodities, petróleo estava positivo, minério estava levemente negativo, então isso ali já trazia para a gente ali um cenário misto. Mas quando a gente olhava para as ADRs lá fora, que é a precificação das nossas ações cotadas lá nos Estados Unidos, a gente já vinha com um fluxo mais negativo, então mostrando para a gente que na abertura do mercado à vista a gente teria uma probabilidade maior de um fluxo negativo, fazendo com que a gente tivesse uma movimentação para baixo. E foi o que eu aguardei. O mercado teve ali uma movimentação jogando o mercado para cima por fatores dos juros, né? Juros começou a cair antes do mercado à vista abrir, fez com que o mercado subisse. E isso não foi uma operação que eu considerei interessante para mim. Eu queria pegar somente a operação que fosse destinada para venda, porque era a minha visão. Então eu prefiro nesses dias ir na minha certeza. Então às vezes a gente entra em operações ali por conta de gatilhos e eu prefiro esperar a operação correta, eu prefiro esperar a operação que eu estou confortável na visão de mercado. Então minha visão era para baixo, eu separo o dia para operar e buscar oportunidades para venda. E foi o que eu fiz, galera. Então aqui eu vou mostrar para vocês a entrada, o motivo da entrada, onde que eu entrei, para vocês entenderem um pouquinho da leitura. Então aqui vocês vão ver o gráfico de 5 minutos, e se vocês observarem, eu tenho aqui uma média de 50 períodos, né? Então se você não usa e quiser testar, é uma média de 50 períodos exponencial. E aqui no tempo gráfico de 5 minutos, você já consegue enxergar uma certa dificuldade de passar dessa região. Então eu fiz a minha primeira entrada, mas eu vou colocar para vocês observarem em 1 minuto. Então, primeiro ponto, não é sobre o gatilho gráfico, né? Eu coloquei na thumb para vocês verem aí o gatilho gráfico, mas ele é só um fator que influenciou, mas não foi o principal. O principal era o que, galera? Era o IFNC aqui, está caindo, né? Então, nesse momento, o IFNC estava subindo e eu estava aguardando uma movimentação de rejeição nessas regiões aqui. Nesse momento, a gente também já tinha o IMAT caindo, então já tínhamos aqui também a correlação do IMAT abaixo da mínima de ontem, né? Então já estava mostrando para a gente aqui uma possibilidade de movimentação negativa. E o que mais estava pegando para mim era os juros, porque o juros estava trabalhando no campo negativo, então isso gera uma volatilidade para cima no mercado. Então se você tem juros caindo, o nosso mercado está jogando para cima. Então a gente tinha os juros descorrelacionando o mercado, juros jogando para baixo, o nosso mercado estava precificando para cima. Então foi a dificuldade do dia para que o mercado jogasse essa movimentação de vez para baixo. Então se vocês observarem aqui, ó, vou colocar no gráfico de 1 minuto, que é onde eu filtro para fazer as minhas entradas. A minha primeira entrada foi aqui, ó. A minha primeira entrada foi nesse movimento aqui, ó. A partir do momento que ele rejeitou essa região, média de 200, média de 365, que são médias aí que eu uso. A de 200 é padrão, a de 365 eu aprendi e peguei do Davidson, né? Para quem conhece o Davidson Pimentel. Então foi uma média que foi me apresentada por ele e eu uso até hoje, cai muito bem dentro do meu operacional. Então aqui eu vendi nesse primeiro movimento, se vocês verem pelo número da barra,
barra 84, né? Essa barra aqui foi onde eu vendi o primeiro movimento. E aqui eu saí com 200 pontos parciais e depois ele me voltou e me tirou no meu 0 a 0, né? Eu tinha jogado stop no 0 a 0 e o mercado me tirou. Depois eu entrei aqui, galera. Por quê? Porque eu queria que o mercado fechasse abaixo da média de 200. E eu estava aguardando, como eu falei para vocês, o IFNC mostrar para mim aqui uma movimentação mais assertiva. E foi quando esse candle fechou aqui, ó. Se vocês observarem o horário 10h30, foi aqui nessa região onde eu vendi, ó. 10h40. Então aqui, depois que fechou essa barra, eu me senti mais confortável. Por quê? Porque essa barra aqui mostra pra gente uma rejeição no movimento comprador e uma possibilidade de um movimento vendedor. Então aqui eu vendi, né? Aqui foi onde eu peguei a movimentação e eu saí em cima do pivô, galera. Pivô, para quem não sabe, é um indicador que eu também uso, me apresentado pelo Alvin, né? O Alvin me apresentou esse indicador e eu uso bastante, serve também dentro do meu operacional. E depois o mercado ele caiu ainda um bocado aqui ainda, mas eu já tinha batido ali a minha meta e já tinha saído na região que eu tinha determinado. Mas para vocês entenderem o racional da operação, galera. Primeiro, não foi o gatilho gráfico. O gatilho gráfico ele me ajuda no momento, era para me ter entrado aqui, ó. Nesse candle na hora que ele rejeitou. Aqui era para me ter feito a minha entrada. Se fosse olhar pelo contexto do gatilho gráfico. Só que aqui ainda não tinha confirmação da correlação do IFNC. E também não tinha confirmação do IMAT. Então vocês veem aqui que o IMAT ele deixou essa rejeição aqui também nesse candle às 10h30. Então foi aqui depois do candle das 10h30 que eu tive uma confirmação de que o mercado traria essa volatilidade para baixo. E os juros sempre rejeitando a média de 200 aqui, ó. Então rejeitou a primeira vez, rejeitou a segunda. Então aqui eu já não tinha mais medo do DI romper os juros, né, no caso. Então aqui eu já estava mais tranquilo. Então depois foi mais fácil, depois que o mercado encaixou as correlações, depois que tudo se alinhou, o mercado veio e entregou a movimentação. Então essas foram as duas operações que eu fiz, mas eu considero uma, porque a primeira, a intenção era pegar esse movimento, mas acabou que me tirou no 0 a 0. Então foi 200 pontos nessa primeira, 550 pontos na segunda, totalizando aí 750 pontos no dia de hoje. Foi uma operação fácil, galera. A leitura só exige paciência mesmo, só exige você ter primeiro a leitura, lógico, né? Eu tinha que saber para onde o mercado iria dentro da minha visão e ter a paciência, porque se você não tem a paciência para esperar o movimento certo, você acaba comprando, você acaba se enganando por gatilhos gráficos. Então, para você que não conhece sobre correlações, entra lá no grupo, né? Clica no primeiro link da descrição. E se você quiser participar da sala, clica no segundo link que você vai ter uma aula aí também dentro da sala operacional, entendendo um pouquinho mais sobre correlações e sobre os indicadores que a gente usa. Mas não deixa de seguir aqui, não deixa de se inscrever, porque eu vou soltar mais vídeos aqui todos os dias para você aprender um pouquinho mais sobre a leitura que eu faço. E no mais é isso, mostrando aqui tudo que eu fiz aqui, o passo a passo da operação. Amanhã também vou soltar aqui o vídeo para vocês sobre todas as operações que vão fazendo aqui dentro da semana, beleza? Tamo junto!